Isso. Então, boa noite a todos e todas. Essa é a primeira edição do Café Consciência, um programa que é um projeto da Divisão de Pesquisa em Saúde da Escola de Saúde Pública. Eu sou a Karen Cardoso, diretora adjunta da Escola de Saúde Pública, e é um prazer estar com vocês essa noite aqui. Esperamos que seja a primeira de muitas noites que teremos, né, de muitas quartas-feiras que teremos do Café Consciência. Esse é o primeiro evento, né, que começamos muito bem, né, com o professor André, que eu já vou apresentar, mas só para o pessoal poder, o pessoal que está nos assistindo e que nos assistirá depois a gravação, entender um pouquinho o que é essa proposta do Café Consciência. Essa proposta, ela veio com o objetivo de promover um canal aberto, desenvolver um canal aberto para uma discussão acessível, tanto para os pesquisadores, quanto os trabalhadores de diferentes políticas públicas e o público em geral, com o foco em contribuir para esse debate, com a socialização do conhecimento sobre várias temáticas envolvendo a ciência. Então, a proposta desse projeto é que, uma vez por mês, na segunda quarta-feira de cada mês, nós tenhamos um convidado, né, falando sobre uma temática que está vinculada com alguma área da ciência. Então, é com muito prazer que nós trazemos hoje um convidado muito especial para abrir este projeto, que é o professor André Luiz da Silva, também denominado, conhecido como monge Yakuzan. O professor André, ele é médico e monge zen budista. Ele graduou-se em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e especializou-se em medicina da família e comunidade, área que ele atualmente trabalha em Porto Alegre. Então, ele também atua como professor universitário, uma das instituições é a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ele é membro da Sociedade Científica World Organization of Family Doctors e da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, e presidente da Câmara Técnica de Medicina de Família e Comunidade do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Também é discípulo da monja Cohen, né, que está aqui, eu não sei, me corrija se eu tenho alguma informação errada, e hoje ele vai estar trazendo uma temática maravilhosa, o título da palestra dele de hoje é Mentes e Sementes, Conhecimentos e Sensibilidades. Eu acho que esta é uma temática muito interessante para ser a primeira abertura desse nosso projeto, né? E a gente tem que agradecer muitíssimo a disponibilidade do professor André, né? Nós nos conhecemos já anteriormente, né, professor André, no palco, porque a minha última apresentação pública musical foi na abertura do ano letivo da PUC, no dia 2 de março de 2020, que foi o dia do meu aniversário. E quem me antecedeu com uma belíssima voz foi o professor André, que cantou 2 músicas, se não me falha a memória. Cantou 2 músicas. E foi a nossa última apresentação pública, né? Porque depois tivemos a pandemia e aqueles que cantam ficaram impedidos de cantar publicamente. Mas ele tem uma belíssima voz. Eu já estou entregando aqui o professor André, porque ele canta e canta muito bem. Então, é um prazer tê-lo conosco e nós temos aqui o nosso tempo de evento até às 19 horas e o tempo agora está em suas mãos, é todo seu.
Ah, Karen, muito obrigado, é uma alegria, agradeço muito ao convite de toda a equipe da Escola de Saúde Pública, né, de abrir nesse momento que é tão necessário, né, a gente falar de literalmente um café com ciência, né, e é bacana a brincadeira, né, quando a professora Maria Isabel, né, a Belinha, me contou da proposta, eu achei muito interessante, porque ela é um trocadilho, né, é do café com ciência e falar de consciência. A gente vai falar de mentes e sementes, porque a ideia é falar de alguns elementos centrais que envolvem o link entre as ciências da saúde, né? A gente está falando de uma escola de saúde pública, e de algumas práticas até milenares, como a meditação e como até a aproximação com as ciências humanas, né? Por assim dizer. Porque quando a gente olha para as práticas de autoconhecimento, as práticas contemplativas, isso ficou muito em evidência e muito na moda, mas a gente sabe que historicamente não era bem assim, né? Porque, visto que a gente teve uma discussão por décadas entre, digamos, ciências versus religião, né? Era assim, era tipo religião num polo, ciência no outro. Hoje em dia a gente tem uma outra perspectiva, né? Que é a discussão do que é verdade e do que não é, né? Do que é ciência versus anticiência, né? Que é a grande discussão que a gente faz hoje em dia. Se tem religião ou, no meio, ou não é um detalhe, mas por muito tempo se teve isso. E tiveram pessoas que, tipo, de forma muito ousada, né? E em especial o pessoal das ciências da religião, é que vieram sinalizar que, olha, não é bem assim. A gente tem algumas discussões que têm que ser feitas dentro da religião, mas dentro do fundamentalismo religioso. Né? Quando a gente vai olhar para a religião em si, muitas até elas fomentaram a ciência para as pesquisas, né? No Renascimento, a própria Igreja Católica fomentou pesquisas, né? A teoria do Big Bang, da criação do universo, ela foi desenhada por um padre jesuíta, né? O Georges Eduardo Lemaitre, que é um padre, era um padre belga, era um cosmólogo, um físico e era padre jesuíta. E ele, né, enfim, desenhou a teoria e ele deixava muito claro: não vou deixar que a fé se sobreponha às minhas convicções, às minhas crenças, né? E é um pouco do exercício que eu faço, né? A Karen estava me apresentando antes, né, como médico, também como monge zen, e o budismo ele é uma religião, né? Há quem trate como filosofia, hoje tem muitas coisas na moda, o mindfulness que pega elementos aqui e ali, mas o mindfulness, na verdade, que é essa coisa da teoria das terapias de atenção plena, elas são uma mistura de duas técnicas meditativas. Elas são uma mistura do Zazen, que é do budismo Zen, que é o que a Monja Coen Sensei faz, né? A Monja Coen que é a minha professora e é o que eu faço, é o que eu tenho expertise hoje em dia. E a técnica chamada Vipassana, que é do budismo Theravada, que é um budismo do Sudeste Asiático. Então, o Mindfulness fez uma misturinha. E está se falando muito, né? Ah, vamos meditar, meditar, né? Teve aquele filósofo, né? Para quem leu o livro 21 Lições para o Século XXI, né? O Yuval Harari, que é o filósofo israelita, ele vai falar da meditação como um dos elementos aí de técnicas de autoconhecimento, independente da religião, porque a gente tem a meditação, né? O Zazen, que é uma meditação que ela está dentro de uma religião budista, mas a gente vai ter, por exemplo, a chamada meditação cristã, né? Então, que é uma técnica muito própria. E a grande questão é que se falou muito disso, né? E está se falando cada vez mais em religião, e principalmente em meditação, mas tem alguns elementos que são importantes eu trazer de provocação. E aí eu começo a fazer algumas interfaces, porque eu falei antes que, primeiro, ciência e religião não estão em polos opostos. Não é à toa que a gente tem uma área do conhecimento chamada ciências da religião. Ou seja, é uma área da ciência que estuda, inclusive, desde as vertentes éticas de cada religião, se faz religião comparada, estudar alguns elementos que são convergentes, né? A gente adora falar de diferença, né? O espiritismo pensa isso, o budismo pensa aquilo, o ateísmo, né? O ateu, e é importante falar dos ateus agnósticos, pensam isso, mas é interessante pensar que também é bom olhar para o que é convergente, para o que é comum, né, ao ser humano. O ser humano quer ser feliz, o ser humano quer ter felicidade, né? Isso é convergente de todas as religiões e de cada ser humano. É importante pensar desse lugar, e isso a psicologia positiva fala, a filosofia fala, e é importante falar disso para a partir daí a gente começar a estabelecer então alguns paralelos e até alguns pontos de intersecção, principalmente, entre
os diversos tipos de crença. E nisso entram as práticas contemplativas, né? A gente falava de mentes e sementes porque a ideia é falar dessa questão da mente, né? Por exemplo, as técnicas meditativas, elas vão ter como objeto central olhar para si. E está se falando muito. A gente ficou muito tempo, ainda seguimos em um certo isolamento social, né? A gente não está no espaço presencial, né? Eu tive a alegria de ir 2 oportunidades na ESP fazer uma aula de abertura para curso de especialização em saúde, né? Eu tive orientandas da ESP, então com muita alegria, né? Mas a gente está num outro cenário. E falar da coisa do observar a mente envolve algumas questões que são as questões de bases minhas como ser humano, né? Como é que é o meu padrão de pensamentos, né? Ele é mais acelerado, ele é mais lento, eu olho mais para o futuro, mais para o passado, ou eu tendo a olhar muito para o presente, né? A gente tem que cuidar sempre com os excessos, né? E isso as ciências todas vão falar, né? Se eu olho muito para o futuro, eu acabo ficando dentro de um bloco de pessoas talvez mais ansiosas, ou se for para a vertente do processo saúde e doença para o extremo, eu tenho um transtorno de ansiedade, né? A pessoa com transtorno de ansiedade, ela sofre pelo que vai acontecer, e ela tem uma crise, às vezes por algo que ela não sabe o que é quando tem a crise de pânico, agorafobia, tem uma situação e a sensação iminente de morte. Algo vai acontecer e a pessoa tem a crise, e o padrão de pensamento acelerado. Uma pessoa com depressão tende a ser mais melancólica, ou indo para a depressão enquanto entidade nosológica, enquanto enfermidade, ela vai focar mais no passado. E ela vai olhar das coisas que fez errado. Ah, eu faço tudo errado. E aí vai ter a coisa da menos-valia, né? Eu não valho nada. E tem um padrão de pensamento que, infelizmente, a sabota, puxa para baixo, porque ela olha para o passado, né? Situações passadas, situações em que ela não foi feliz, coisas que acabaram de acontecer e que ela acha que deu errado porque ela fez alguma coisa. Mas a gente também precisa falar do presente. E é importante falar disso porque na pandemia a gente teve um excesso de presente. Né? A gente teve, primeiro ficou isolado, a gente teve muito trabalho, e o excesso de presente leva ao famoso estresse ou até o burnout, que é o estresse ligado ao trabalho. Eu tenho um excesso de presente. Eu tenho 5 relatórios, 3 reuniões, né? A gente fica nisso. Dá a E isso, impressão, professor André, que nós estamos presos no presente. Eu não sei se você lembra um filme em que o personagem, acho que tem um personagem que ele fica preso sempre no mesmo dia. Sempre no mesmo tem dia. feitiço, Né? feitiço do tempo. Feitiço do Feitiço do tempo, tempo. feitiço do tempo. Então, eu não sei se todo mundo tem essa impressão com essa sua fala, mas dá a impressão que nós estamos presos no mesmo dia. Né? Mesmo dia. Sempre. Perfeito, cara. Não, e é isso sim, porque, claro, a pandemia nos colocou nesse lugar da gente mudar o paradigma da construção do trabalho, né? A gente teve que vir para as nossas casas, né? Fazer home office, e a gente teve que mudar um pouco o paradigma do trabalho, mas isso nos colocou um fenômeno que é um tanto quanto perigoso, que às vezes é a ubiquidade, né? A coisa do, às vezes, estar em 3, 4 lugares ao mesmo tempo, ou situações que quase eu vivenciei e eu vi colegas vivenciarem, do tipo. Vou dar um exemplo, tá? Não é o caso, tá, gente? Eu estou só com vocês aqui, com muita alegria no Café com Ciência, mas já teve colega assim. Nossa, tinha uma reunião de departamento da universidade. E aí, assim, estamos nós aqui conversando, e aí, assim, eu estou ouvindo bem baixinho aqui a reunião da universidade, assim, tipo, ai, tá rolando a reunião, depois manda a ata. E largar, sabe? Então, a ubiquidade é isso. E também não colocou limite de horário, né? Quando a gente está olhando, tô eu, 11h30 da noite, meia-noite, respondendo coisa, respondendo e-mail, resolvendo demanda, né? A coisa do vir para casa teve esse elemento, claro, de introspecção também pela pandemia e até de a gente teve que vir forçado, né? E não deu tempo da gente revisitar os nossos processos de dinâmica de trabalho, os nossos processos até de pensando até no sentido de vida mesmo enquanto espiritualidade. E esse é um outro ponto também que o tema ele vai dialogar, que é essa interface também entre ciência, não só a ciência e religião, mas ciência e espiritualidade, porque espiritualidade e saúde, quando a gente vai para os bancos de dados, gente, pesquisa, ah, também está cada vez mais crescente a pesquisa por espiritualidade. Acho que ficou essa necessidade pungente, inclusive, de encontrar sentido. Sentido no presente que a Karen falou. A gente ficou tão preso no presente que fala, tá, mas a vida tem sentido sendo exatamente assim, né? Tô preso aqui. E aí a gente fica pensando, esperando uma mudança, né? E essa expectativa no depois, né? A realidade que eu vivo, por exemplo, na Federal de Ciências da Saúde, a gente está em modalidade EAD, é a coisa do quando é que a gente volta para o presencial? Né? A pergunta aqui de US$ 1 milhão, como a gente brinca, né? Assim, quando é que a gente volta, quando é que a gente volta? E está se falando isso de tal maneira
que a gente falou, olha, tudo bem, a gente está pensando, né? Vai ter esse momento, mas a gente não pode ficar jogando a expectativa lá enquanto tem coisas aqui a serem feitas. E aí é nisso que às vezes a gente se soterra, né? Porque estou jogando toda a expectativa para lá e claro, às vezes os dias parecem ser iguais também porque a gente se soterra no agora, né? E aí as próprias relações de trabalho nos colocaram nesse lugar que é preocupante. E aí muita gente começou a meditar, gente, com a pandemia, teve essa coisa assim, vou fazer meditação, tem lives de meditação, vou fazer. Legal. Só que também a meditação ela tem algumas questões que são importantes de desfazer acerca de mitos, né? Qualquer prática de autoconhecimento, gente, eu estou falando bem em linhas gerais, porque a gente tem o mindfulness, que é algo que está super em voga, tem o zazen que eu tenho expertise, mas mesmo assim eu tenho que falar até de contraindicações. Porque, por exemplo, se fala muito de meditação, mas, por exemplo, e já aconteceu comigo, inclusive no presencial, antes da pandemia, se eu tive uma crise de ansiedade recente, práticas meditativas, elas não vão ser remédio para a crise. Elas não podem ser substitutivas. Elas vão entrar num grande bloco, que teria que ser tema só de um café com ciência, das chamadas práticas integrativas e complementares. Ou seja, elas vão integrar a minha condição de saúde basal e vão complementar o que eu estiver fazendo de tratamento, de intervenção. Elas não substituem. E aí tem gente que às vezes busca, por exemplo, coisas de conhecimento como terapia. Existe a terapia baseada na atenção plena, isso é uma modalidade própria, psicólogos, alguns psiquiatras estão fazendo, mas o que eu estou falando é de uma pessoa, sei lá, com um transtorno de ansiedade, que a indicação até seria outra, seria, sei lá, terapia cognitivo-comportamental, dependendo do estágio, da gravidade, medicamentos, e aí a pessoa vai procurar uma prática de autoconhecimento. Gente, pode ser um gatilho para piorar a crise. Então, inclusive, tem uma contraindicação. Os centros de prática no mundo inteiro, inclusive, tem um termo de responsabilidade que a pessoa assina falando, olha, eu tenho, né, tive crise recente e me responsabilizo, né, deixa até contato de emergência, se a pessoa tiver uma crise no meio do Zendô, porque eu tenho essa grande alegria de ser médico e monge, eu manejar algumas situações, mas o centro de prática no Japão, monge é uma formação por si só, é uma formação de uma vida inteira, que eu estou fazendo em paralelo com a minha formação no Fazer Saúde, né, inclusive eu vim parar no Zen em virtude do Mindfulness, né, eu comecei a estudar atenção plena, eu sou instrutor de atenção plena, quando eu vi que, bom, tem uma fonte, veio do budismo, tá, vamos estudar isso. E aí eu cheguei no Zen, me encantei e falei, tá, tô aqui, é isso. E fez sentido para mim a primeira vez que eu sentei em Zazen, né? Sentei e falei, tá, é isso. E fiquei assim. E como uma possibilidade também, obviamente, de complementar o meu autocuidado e até de complementar o meu próprio sentido de vida, que eu acho que é isso que a gente também está mais buscando, né? A gente está tão preso no presente que está falando, tá, a gente vai sair disso, né? A gente vai levar a volta, tá? Tô em casa o tempo todo, todo dia, minha rotina tá aqui no home office. Eu vou conseguir sair disso. E aí entra, gente, uma questão que é importantíssima, que eu posso fazer essa coisa do autoconhecimento, não necessariamente numa técnica de meditação. Às vezes eu preciso fazer um levantamento mesmo do contexto. Em que contexto que eu estou? Físico, emocional, até espiritual, né? Espiritualidade, enquanto conceito acadêmico, é a busca de respostas por aquilo que é transcendente ao eu. Quando eu me faço perguntas do tipo: de onde eu vim? Onde eu vou? O que acontece depois que a gente morre? Quando eu até posso ter crenças, as minhas certezas acerca disso são galgadas em crenças, porque a certeza absoluta ninguém tem, né? Eu posso ter, não, eu tenho uma crença porque eu tenho alguns fenômenos, tipo, sei lá, mediunidade, o espiritualismo, né, que é onde as pessoas estudam muito isso, esse diálogo até com a outra dimensão, com outro mundo, mais até do que o espiritismo, né? O espiritismo é uma das abas do espiritualismo. Ah, ok, isso é algo que eu exercito, que eu pratico, que eu acredito, mas a gente sabe que nem todo mundo exercita isso, e isso não tem uma coisa absoluta. Tampouco é a ideia aqui desmerecer essas práticas. Tanto que na academia, por exemplo, mediunidade, possessão, experiências de pós-morte são estudadas num grande guarda-chuva chamado de fenômenos anômalos. Ou seja, anômalos que a gente quer dizer é aquilo que foge à realidade física habitual. Quer dizer, experiência de quase morte é uma coisa que eu posso descrever a minha vivência, né? Se eu for falar com cada uma das janelinhas aqui, vou falar, sei lá, com o Gamba, né, com a Karen, né, com a Giovana, com a própria Belinha, eu não sei o que é isso, não, sei lá, não acredito, posso até já dizer assim, eu não acredito. Ponto. Eu estou falando de crença. Eu brinco que a questão de religiosidade,
Até a ausência de crença é em si um conflito de interesse, né? Eu falar que eu sou ateu, niilista, convicto. Isso é conflito de interesse, gente. Eu estou negando algo, eu estou negando uma crença em algo, e a minha crença é nessa ausência. O meu brinco, né? Eu tenho uma crença nessa ausência. Então, isso por si só já é conflito de interesse. E é interessante porque quando a gente vai para a perspectiva científica, falando bem dessa coisa das sementes da espiritualidade, eu não tenho uma desvalidação da crença alheia, não é isso. O que a gente vai observar é essa busca por respostas. Então, espiritualidade, todo e qualquer ser humano tem. Ele exercita quando se faz essas perguntas: de onde eu vim, para onde eu vou, o que será que acontece depois que a gente morre? Né? Tá, acaba tudo, pode ser que sim, mas morrer é uma experiência muito ímpar, né? Digamos assim. Morrer com este corpo, neste momento, né? Nesta era que a gente está vivendo, com essa constituição mental, só acontece agora. Se volta, se retorna, se vai para um outro plano, vai para uma cidade espiritual e volta, isso é outra discussão. Mas falando desse aspecto, não tem uma volta neste momento, nesse exato, né, nesse exato instante. Então, é desse lugar que a gente vai falar da espiritualidade. E qualquer ser humano tem, e é possível abordar. E aí, o que eu faço de interface com a meditação, né, com as práticas meditativas, práticas contemplativas, é que eu preciso e devo observar a minha mente. Mas, às vezes, é importante observar o exterior, até conforme minha dinâmica familiar, né, a Karen falando da coisa né, do excesso de presente, eu estou preso no presente, pelo volume de trabalho, porque teve um redesenho de relações de trabalho que até nos colocaram numa outra situação que a gente não estava habituado e que, sim, de certo modo, nos mobilizou para o bem ou para mal, para burnout, para a série de elementos que o mundo do trabalho às vezes nos coloca como um desafio. Então, nos colocar nesse lugar e fazer essa análise, às vezes é importante antes mesmo de ir para uma prática meditativa. Porque meditação ela tem uma série de elementos. Primeira coisa, ela não é terapia, como eu disse, né? Esse é um dos grandes mitos, né? Eu não vou resolver processos terapêuticos em meditação. Meditação ela complementa, ela me permite até me conhecer. Se eu sou uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, eu consigo me conhecer melhor. Eu consigo entender quais são os meus gatilhos, como é que começa a minha crise e até como é que eu consigo talvez segurar até certo ponto a crise. Não resolve, não vai resolver. Diminui até a frequência de crise, sabe-se que diminui, mas isso requer tempo. Então não é um remédio assim, estou em crise, você está em zazen. Não. Para Professor depois. André, eu ouvindo a sua fala, né, eu fiquei pensando que acho que o grande legado que a pandemia nos trouxe é Uhum. nos forçar a olharmos para nós mesmos em uma grande parte do tempo. E provavelmente nem tudo aquilo que nós vimos foi tão bom, né? Foi tão bom. Então, eu imagino que uma das grandes contribuições que a gente tem da área meditativa e de todas essas terapias alternativas seria nos ajudar a encontrar o sentido do próprio eu, né? Daquilo que nós conseguimos perceber enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto indivíduos. Porque, além da questão caótica que nós vivemos, e eu vivi isso também, penso que muitos pesquisadores também viveram, que foi lidar com medo, lidar com incerteza e como isso afetou a tua linha de raciocínio e a tua concentração de produção científica. Então, acho que o grande legado que a Covid trouxe, né, a pandemia nos trouxe, foi nos forçar a olhar para o nosso eu, para o nosso interior. E acho que isso Uhum. assustou muita gente, talvez, né? Em alguma medida Assunto. deve ter assustado. Sem dúvida, cara. Antes de eu passar para a Giovana, eu vou fazer só um comentário, que eu vi que a Giovana está de mãozinha levantada, mas é verdade. O pessoal do jornalismo, fizeram um levantamento, eles dizem que a gente, num dia normal de trabalho, a gente absorve 1 trilhão de informações. Quaisquer elas, seja um anúncio nas redes sociais, seja um meme, um vídeo, uma música nova, um outdoor se eu sair de casa, notícias nas redes sociais, na TV, enfim. Então, 1 trilhão de informações absorvidas. E a gente, às vezes, está tão soterrado dessas informações, dos links, né? Que eu brinco, é link de reunião, é agenda, é tanta informação, que aí é isso. Às vezes, parar e se silenciar dá medo, é medonho. O processo meditativo, por isso que eu digo,
tem que ter alguns mitos e verdades desfeitas, porque primeiro não é terapia, e segundo, às vezes eu preciso de uma condução inicial para ter uma ideia do que pode acontecer, porque olhar para si às vezes é assustador, né? Não é fácil. Giovana, Giovana, tens alguma questão que tu gostarias de compartilhar? Foi tá. engano. Chegamos. Tinha Ok. levantado, tá bem. Mas aí então eu vou seguir conversando, né? Então, o que eu estava dizendo antes, então, é que essa questão da meditação tem senões, tem alguns mitos que a gente tem que desfazer, né? O primeiro é essa coisa do achar que é terapia, e não é. A segunda coisa é falar, eu já escutei muito, né? Monge, eu não consigo meditar porque eu não consigo parar de pensar. Gente, a gente não vai conseguir parar de pensar nunca. A gente não consegue. Pelo simples fato da gente ser pensante. O que a gente faz na meditação, inclusive, é observar os padrões de pensamentos. A gente vai olhar para isso, né? Que padrões de pensamento eu tenho? Eles são mais acelerados, são coisas que me angustiam acerca do futuro, me angustia o excesso de presente, né? O fato, como a professora Kari falou, da gente estar preso no presente, ou o excesso de passado, de traumas, de ressentimentos, de situações que eu vivenciei. Então, esse exercício, para a gente olhar para si, realmente é um exercício é desafiador e ele não é fácil. A prática contemplativa, ela ajuda, né? Mas depende, assim, primeiro, de eu derrubar esses mitos que não, né? Eu consigo, não vou conseguir porque eu não paro de pensar, e não se para de pensar mesmo, e tudo bem, tudo certo. Requer constância, né? Eu gosto de falar que meditação, ela é como uma musculação mental. Eu parar alguns minutos requer constância. A gente nos tende normalmente a fazer em grupo porque fazer sozinho é difícil. Mesmo que, eu tenho dica de N aplicativos. Se vocês me perguntarem, vai ter aplicativo, cada um de vocês aqui vai me dar dica. Tem um canal não sei qual do YouTube, vai ter o Headspace, vai ter o Insight Timer, vai ter o Zendo, que é aplicativos que marcam tempo, até alguns que conduzem. No Netflix tem o Headspace com meditação guiada. Ok. A grande questão é que sozinho às vezes é mais desafiador. Por quê? Dependendo da prática guiada, ou eu vou dormir, se eu estiver muito cansado ou muito estressado, e às vezes o que o corpo precisa é de sono, gente. Isso é importante sinalizar. Meditar cansado. Tem um sério risco de tu cair para lado e dormir. E a meditação, o processo, pelo contrário, não é relaxamento. Meditar é diferente de hipnose. Meditar é eu estar consciente, inclusive, fazer esse exercício que a Karen falou. Eu preciso olhar para mim, até olhar. Eu tô com uma contratura aqui, tô com o nariz coçando. A gente observa até o que está acontecendo no corpo. É uma prática que a gente chama de corpo-mente. A gente tende a dissociar, né? Quando fala em saúde, o que é, sei lá, cardíaco, do intestino, tá aqui. Psiquiátrica é outra coisa. A gente remete, não. Gente, tá tudo aqui. Uma pessoa em crise de ansiedade ou de depressão, eu brinco, não tem uma diferença na terminologia de alguém com pico de pressão alta. É uma situação que eu tenho que tratar, reverter e vida que segue. A gente tem que desmistificar, né, e desfazer cada vez mais a questão da psicofobia, né? É muito complicado. Hoje mesmo eu tive que fazer uma tutoria, né? Eu trabalho com tutoria, que é acompanhamento de alunos nas diversas situações, de uma aluna que estava muito preocupada, querendo desistir do curso, porque ela tem algumas condições de saúde, né? Ela tem uma depressão de base, e aconteceu sim de ela faltar algumas aulas, tá tratando, tá em terapia, e de quando vai dividir trabalho em grupo, rechaçam ela. Não quer porque é depressiva, não podemos contar com ela. Gente, peraí. Vamos ver, vocês não se deram nem ao trabalho de perguntar como é que ela está hoje, em que ela pode contribuir. Ainda mais que na coisa do home office, ela vai estar em casa, vocês não vão ter que se reunir, ela vai estar em casa tratando, enfim, tem que ver como é que ela vai estar. Então, perguntem isso antes, né, de fazer esse rechaço. Então, é importante falar disso, porque, como eu falei, tem esses mitos que a gente precisa derrubar quando se fala de práticas contemplativas, né? Que eu vou ter aplicativos e fazer sozinho um desafio, como eu dizia, porque, eu tenho um aplicativo, aí eu deixo do canto, eu brinco, né? Eu fico com o olho no peixe, outro no gato, né? Eu tô aqui, mas eu digo, essa coisa não vai tocar, fico com o olhinho aberto, outro fechado, assim, cuidando. Porque é isso, a nossa sociedade moderna está nos jogando para esse lugar de ansiedade que a gente. É isso, uma prática meditativa, às vezes é 10 minutos, porque é o que a gente recomenda até para iniciantes, 10 minutos. Existe no YouTube um vídeo que eu adoro, que é chamado Meditação em um Minuto, ou Meditação em um Instante. Ele mostra, inclusive ele vai falar da perspectiva científica, parar um minuto, parar um pouquinho e respirar, ficar quietinho. Quando eu abro o olho, eu já percebo o meu sentido, o meu funcionamento diferente.
a minha respiração está mais tranquila, eu vejo com mais clareza até as coisas que estão acontecendo, consigo até entender algumas coisas que estavam. Minha mesa estava um caos. Eu paro e até observo, ah, tá, eu consigo entender algumas coisas aqui. Agora, assim, em um minuto que se para. E claro, meditação é um processo, como eu disse, é como se fosse musculação mental. Em grupo facilita muito, que é o que normalmente os próprios grupos de mindfulness fazem, o que nós, nos centros de práticas, fazemos é em grupo, porque a dificuldade de um é a dificuldade do outro. Em grupo, tá todo mundo no mesmo barco. Com a mesma dificuldade. Os padrões mentais, independente do meu problema de saúde. Se eu tenho transtorno fóbico ansioso, se eu tenho depressão, não vem ao caso. Estou aqui com as minhas preocupações diárias. Ah, eu tenho uma reunião, tem aquela situação lá da ESP que eu tenho que resolver. Estou aqui, parado. E o que a gente vai fazer é observar isso sem apego e sem aversão, né? Porque a gente tem essa coisa, né? Como eu digo, hoje em dia é muito 880 os tempos atuais, né? Ou a gente tem muito apego por algo, ou muito ranço de algo. E aí é um exercício que a gente tem que fazer até dos nossos pensamentos, né? E meditação, que é um outro mito também que eu derrubo, não requer lugar silencioso necessariamente. Às vezes a gente tem a mania de, ah, mas eu não consigo meditar porque eu tenho 3 filhos. Quer dizer nada. Tu até pode sinalizar, gente, eu vou ficar uns minutos paradinho, mas aí eu vou contar uma coisa para vocês. O tempo da Monja Coen, da Coen Sensei, onde eu fiz meu treinamento, né, meus treinamentos como monge, e cursos e coisas que têm que ser feitas da etapa da vida de um monge zen, um dos locais, eu fiz em outros, mas é onde a minha professora, né, reside e pratica, ele é em São Paulo, e ele não fica no alto de uma montanha, ele não fica isolado como é Três Coroas aqui, bonitinha, fofinha, isolado, os monges tudo no silêncio. Ele fica literalmente do lado do estádio do Pacaembu. A gente sentava nas quarta-feiras, quando ia presencial, Palmeiras e Grêmio jogando, barulhão de torcida, e a gente sentado. Por quê? Não é o exterior que vai ser importante, vai ter barulho rolando, gente. Se eu parar aqui, vai ter os cachorrinhos do vizinho vão latir, vai ter o sabiá, né? Eu me lembrei de um amigo falando assim: ah, tem um sabiá na janela no meu prédio que ele canta faceiro 4 horas da manhã. Eu digo, ah, me deixa dormir, ele brincando. Para meditar, para dormir, ok, ele tem algumas questões que teríamos que conversar. Mas para meditar, isso não é empecilho. O sabiá que está cantando, o bichinho, as coisas vão acontecer fora das minhas paredes, independente de mim. Então, vai ter a moto passando, vai ter a sirene passando, vai ter o grito da torcida. Se eu for sentar em meditação na hora de engrenar, ou na quarta-feira, que é dia de jogo, vai ter um grito aqui de gol de alguém. Tudo bem, né? Então, o barulho não é importante. E, claro, em grupo facilita, porque eu me lembrei de um projeto de uma monja em São Paulo que ela fazia, que era chamado Meditação nas Ruas. E ela ia com um grupo para a Avenida Paulista, gente, embaixo do MASP. Paulista, que é aquela avenida. Quem conhece sabe o que é, para quem já foi, para quem não foi, é aquilo que vocês veem na TV. É uma coisa emblemática, gigantesca, barulhenta, milhões de pessoas, chega a circular 2 milhões de pessoas por dia na Paulista, né, de trabalho. E estou lá embaixo do MASP, que é um ponto super emblemático, tem estação de metrô, vai, vem, e eu estou lá parado. Porque não é o exterior que é importante. Então, esse exercício é importante a gente fazer também para poder parar e serenar, assim, qual é a origem, qual é o meu eu, né? A Karen falou bem, assim, qual é o meu eu, do que se trata, né? E eu parar e observar isso é importante, até para eu também entrar numa outra coisa, que a gente chama de contentamento. E todos os conceitos que eu estou falando aqui, gente, de observação, de contentamento, isso as neurociências já provaram, ó, há horas. Contentamento é algo que é mais perene. A gente adora falar de felicidade, né? Eu falei ontem com uma amiga minha ela é pró-reitora de gestão de pessoas na Universidade no Nordeste, uma amiga minha de infância, e ela falando de felicidade. Digo, engraçado, a gente fala de felicidade, mas o que a gente até cultiva, e a psicologia positiva fala, e no Zen budismo fala muito, a gente vai falar de contentamento. Porque o contentamento ele é mais perene. Eu estou presente, né, Karen? Muito trabalho, muita coisa, mas eu posso achar um lugar de contentamento, de, vou parar, vou tomar uma água, eu tenho uma plantinha, eu tenho meu cachorrinho com quem eu posso brincar, se eu não tenho, eu vou ali na sacada do prédio, vou olhar, ouvir os passarinhos, vou olhar o movimento, e isso eu posso achar que o contentamento é algo simples. Porque felicidade fica aquela coisa que o Rubem Alves falava, né? Parece que a gente só vai ser feliz quando chegar a sexta, quando chegar o fim de semana, quando chegar o feriadão, quando chegar o fim de ano, quando chegar as férias, quando chegar a aposentadoria, a gente fica jogando sempre a felicidade para frente. E E às eu vezes a gente vou, fala eu coisa. vou perguntar, professor André, quais são as sementes que a gente tem que plantar nessa nossa mente? Quais são as sementes que a gente deve plantar? Porque
A gente às vezes deixa a erva daninha tomar conta, né? Sem Os dúvida. pequenos momentos de contentamento muitas vezes não são valorizados, que são os pequenos momentos, né? Então, É. que sementes seriam essas importantes para a gente plantar na nossa mente? Eu acho bem interessante, cara, isso que tu me pergunta, porque eu vou falar de duas coisas para poder te responder. Eu vou falar primeiro de uma prática central que a gente tem no Zen Budismo. A gente chama, nossa prática, a gente tem um tripé no Zen Budismo, que é Kai-Joe. Kai, em japonês, é ética, é preceitos éticos. Então a gente tem diretrizes éticas, não existe mandamento no Zen, então não tem conceito de pecado, mas tem o conceito de ética. Se a gente vai conversar, por exemplo, com um próprio ateu, ele vai ter uma base de vida que são os valores, que é a ética, né? Não se vive aí, apesar de algumas dificuldades que a gente vem enfrentando no mundo, né? Mas eu não vou matar por matar, né? Tem implicações éticas, criminais, sociais, em diversas esferas de um crime de assassinato, né? Então, eu falo disso porque tem um esteio ético mínimo para o ser humano, que é a ética. É o mínimo, assim, que os filósofos falam já há horas. Então, esse é o primeiro preceito, a questão ética. Então, para a gente ser budista, tem que ser ético. A gente tem uma ética de alguns elementos que a gente discute, inclusive. O segundo é Joe, que é essa coisa do olhar para si, que é o que a gente estava falando um pouco antes. Pode ser o zazen, pode ser mindfulness, pode ser parar e respirar, parar e observar a natureza, para oração, gente. Aí eu estou falando aqui, cada um no seu tipo de crença. Ah, eu rezo um rosário. Maravilha, gente. Rezar um terço, ele nos coloca no lugar contemplativo. Ele me tira desse lugar aqui, eu estou fechadinho ali. É mantra, gente. Existe uma similaridade do rosário católico com o Japamala do budismo tibetano, por exemplo, onde eles recitam mantras, e o meu mantra é a minha Ave Maria. Tudo bem, tudo certo. Esse é o segundo lugar. Eu preciso ter esse momento de parar, que às vezes a gente não se dá isso. É importante. E achar esse lugar também é um desafio para quem é mãe, né? Eu preciso falar das mulheres aqui, dos desafios que uma mulher pesquisadora enfrenta. Isso se vem cada vez mais falando, mas achar esse lugar também requer um olhar profundo para esse contexto social e de gênero. E eu vou ter o terceiro elemento, né, além da ética e além da contemplação, que é a sabedoria. Né? A sabedoria ela é importante como enquanto capacidade de eu dar uma resposta adequada para tudo. E aí eu falo das sementes, né? Eu vou falar primeiro das sementes daninhas, tá? No budismo, cara, a gente tem três sementes daninhas, que são ganância, raiva e ignorância, né? A raiva enquanto repulsa, enquanto aversão, a ganância enquanto apego excessivo e a ignorância, que às vezes é não ou fingir que não sabe, ou achar que sabe, né? E a gente está falando em tempo de fake news, né? Tem dois tipos de fake news. Tem a fake news que eu crio de propósito para distorcer uma informação, ou a fake news baseado, às vezes, numa verdade distorcida que eu criei para mim. Ah, isso é a minha verdade. E eu quero vender a minha verdade como sendo assim. E aí a gente tem três antídotos que a gente fala no budismo, né? Que aí eu tenho. Para a raiva, eu vou ter, obviamente, a compaixão. E compaixão, gente, a gente tem que cuidar que no Ocidente a gente tem um conceito super equivocado. A gente acha que compaixão é peninha. Ah, eu tenho compaixão pelas pessoas, sei lá, em situações de rua, pelas pessoas em terras não demarcadas. Isso não é compaixão. Isso, no máximo, pode ser empatia. No máximo. Porque a empatia, às vezes, ela é superficial, é a ponta do iceberg. Eu brinquei ontem com a minha amiga da UERN, né, que é pró-reitora, que eu brinquei assim, olha, se eu pegar à noite e acender uma velinha para o meu anjo da guarda, rezando pelas pessoas em situação de rua, eu estou sendo empático, mas eu não estou sendo nada compassivo. Porque a compaixão, enquanto conceito, ela é a capacidade de eu minimizar sofrimento ou de não gerar sofrimento adicional. Então, às vezes, a coisa, por exemplo, do medir as palavras quando eu vou falar com alguém, às vezes eu posso estar morrendo de raiva de uma situação. Se eu vou conversar com alguém, eu respiro fundo, antes eu digo, não posso dar uma resposta atravessada, eu preciso explicar, argumentar com essa pessoa, eu estou sendo compassivo. Porque, assim, se eu for e vomitar minha raiva, bom, eu ponho tudo a perder, aí eu gero sofrimento adicional, porque a pessoa vai ficar com mais raiva, eu vou criar um ciclo virtuoso da raiva. Gera, né, raiva gerando raiva, as guerras nascem assim. Então, às vezes eu parar, respirar e tá, talvez eu precise argumentar, ou até me afastar, é um lugar tóxico, sei lá, é melhor ficar calado para não, né, não colocar a coisa a perder. Isso é ser compassivo. Aquilo que a gente pergunta quando está cuidando de alguém nos diversos cenários de saúde, o que mais eu posso fazer por ti? Eu estou sendo compassivo. Então, o trabalho do cuidar em saúde, ele é um cuidado compassivo,
quando eu falo, eu me coloco à disposição. O que mais eu posso fazer? Isso é compaixão, é um antídoto para a raiva. E veja que isso não é emocional, não é peninha, é racional. Eu preciso parar e olhar, e aí vai entrar o antídoto para a ignorância, que é a sabedoria. Eu parar e observar qual é o melhor momento de eu oferecer ajuda, qual é o melhor momento de falar, qual é o melhor momento de agir. Isso é sabedoria. E é treino para a vida, né? Koen Sensei fez isso, faz isso o tempo todo. Eu aprendo com ela e tento aplicar isso o tempo todo. Então, o antídoto que é a sabedoria. Ninguém nasce sábio, a gente exercita essa sabedoria. Shakyamuni Buda, a iluminação de Buda não foi nada mirabolante metafísico. Buda tinha incômodos na sua vida. E o Buda histórico, o que ele fez, ele era um príncipe, ele era alguém com muitos privilégios, e que ele se incomodou com algumas coisas que ele viu fora do palácio. Ele falou: poxa, as pessoas adoecem, envelhecem e morrem. Socorro! Eu tenho resposta para esse sofrimento humano, então ele parou e silenciou para poder entender. E aí ele começou a entender, existe sofrimento na vida, tem uma maneira de reduzir sofrimento. E aí ele foi exercitar esse lugar desse despertar, que é o nirvana, que a gente fala, é um despertar, ele abriu o olho e entendeu o funcionamento da vida, do universo. Então tá. E aí ele passou a dar respostas adequadas. Isso é ser sábio, né? É ser sábio na hora de falar, na hora de se retrair, na hora de agir e na hora até de não agir, né? Eu sempre dou o exemplo do luto, onde eu estou atendendo uma pessoa em situação de luto, que às vezes o silêncio é terapêutico. E às vezes é muito mais terapêutico e curativo eu estar com alguém e eu levantar e lavar a louça, por exemplo, dessa pessoa que está triste, que está lentificada, do que eu ficar tentando argumentar. Não fique assim, não chore. Às vezes é mais fácil oferecer ajuda para, por exemplo, uma jovem viúva que perdeu o filho e precisa talvez de apoio para cuidar da criança, apoio nos afazeres domésticos. Veja que compaixão, ela está no dia a dia, ela está na praxis, né? Então, esse é o segundo antídoto, né? Então, compaixão, sabedoria. E o terceiro para a ganância é a generosidade. E generosidade, gente, não é só. A gente confunde muito generosidade de se doar e dar dinheiro, né? E não é isso. Generosidade é eu oferecer um pouquinho daquilo que eu tenho, que é tempo, que é ouvido, que é a presença, né? Eu falei do luto, às vezes a minha presença no silêncio, ela dá apoio para alguém, né? E a pessoa sabe que, poxa, essa pessoa está ali e eu conto com ela, né? Então, a construção de vínculos fortes, né? Até pensando, né? No mês passado foi Setembro Amarelo, quando se fala em suicídio, a principal ferramenta, tem duas ferramentas principais para a prevenção do suicídio. Uma é falar sobre, né? É eu poder dar espaço para expressar as emoções. Mas para eu poder expressar as emoções, tem que ter ouvido. Eu tenho que ter ouvido. E o doar o ouvido é generoso. E eu tenho o segundo, claro, que é o estabelecimento de redes, né? As redes de apoio psicossocial. Isso a ciência fala há horas. Quanto maior a rede de apoio, maior a proteção contra depressão, ansiedade, até suicídio. E tem um elemento que é interessante, porque no budismo a gente tem, a gente fala de três tesouros que a gente faz. A gente fala tudo em três. A gente adora falar tudo de três em três no budismo. E tem uma coisa que a gente fala no budismo que é, e não é nada mágico, é porque facilita o entendimento. A gente fala que, por exemplo, tem três tesouros, coisas que são fundamentais no budismo. O primeiro é Buda. E não é o Buda histórico, não é o Buda da imagem bonitinha que decora a nossa casa. A gente até tem uma imagem ali, pode ter, vai ter um altar. Só que o Buda, em sânscrito, significa desperto, desperta. Então, o que a gente fala de Buda, eu procuro em mim. É a gente ser Buda, cada um sermos Buda, e Buda nesse sentido, de ter um olhar desperto, profundo para a realidade. É o que falam da monja Coen, né? Que as pessoas falam assim, nossa, a monja, adoro ouvir falar a monja, nossa, a monja é muito sábia. A sensei é alguém que é desperta, que tem um olhar mais profundo e sutil para a realidade, né? Então, é desse lugar que talvez as pessoas vejam isso ela como uma Buda, uma pessoa desperta. Então, a gente procura exercitar isso em nós e a gente procura entender. Segundo, a gente chama de Dharma, que é ensinamentos. Pode ser a ética, pode ser meus ensinamentos cristãos. A gente tem um corpo de ensinamentos próprio chamado Dharma, no budismo, mas pode ser o meu esteio ético. E eu vou ter o terceiro, que é Sangha, que é a comunidade, que é a construção de conexões. A gente fala da Sangha budista, ou seja, a gente medita em conjunto. A gente até come em grupo em mosteiro. Começa a comer junto, termina junto. Porque em grupo fica mais fácil manter uma postura de inteireza. É aquela coisa, né, do empurrar um carro, né, gente? Mais pessoas empurrando o carro vai, né? Mais rápido do que eu sozinho lá passando trabalho empurrando o carro numa lomba. Então, a coisa da união fazer a força, gente, isso não é lugar comum, isso não é frase vazia. Isso faz sentido. E o isolamento nos colocou esse desafio. A gente ficou tão isolado
que agora a gente vai ter talvez uma segunda retomada de perspectiva, que é, existem relações aqui, eu tenho certeza, mas eu preciso talvez restabelecer de maneira mais intensa as relações que eu tive que modificar pela pandemia, né? E de restabelecer, reconstruir vínculos de parceria de trabalho, de amizade, de afeto. Então, é um desafio gigantesco que a gente tem quando a gente pensa nisso. Então, sementes, basicamente, eu falaria isso. Eu falaria em compaixão, enquanto esse conceito de minimizar sofrimento. Eu falaria em sabedoria, como essa capacidade de dar respostas adequadas a qualquer situação. Isso não requer estudo, isso não requer grandes estudos filosóficos, isso não requer mestrado, doutorado, isso requer realmente um olhar profundo e sutil. Primeiro, para mim, o olhar para si, que a Karen falou antes, e o segundo é o olhar para o contexto. E a terceira semente, que eu diria, seria exatamente a generosidade. E isso, gente, está devidamente documentado cientificamente. Tem estudos que as neurociências fazem. Inclusive, essas sementes eu consigo cultivar, sim, com práticas de autoconhecimento. Se eu consigo manter uma constância, isso tem estudos em tomografias, ressonâncias mostrando que em 6 semanas eu tenho uma modificação até do remodelamento cerebral, né? Porque existe uma coisa no cérebro chamada neuroplasticidade, ou seja, eu tenho um redesenho de estruturas cerebrais. Durante o processo meditativo, tem uma coisa interessante que sabidamente acontece. Ainda que eu esteja parado e eu possa até estar de olho fechado, no zazen a gente fica com o olho entreaberto. Mas tem práticas que eu fecho o olho. Mindfulness, algumas práticas eu fico de olho fechado. Todas as áreas do cérebro estão ativadas menos uma. Ou seja, até a área visual, se eu tiver de olho fechado, ela vai estar ativada. A única área que não vai estar ativada é a área parieto-occipital. Temporoparietal, desculpa, temporoparietal lateral, que é a área do raciocínio lógico-matemático. Então, essa área desliga para todas as outras trabalharem. Sistema das emoções, sistema até de comportamento social, está tudo ativo. E ao longo de 6 semanas, algumas áreas ficam mais ativas, especialmente córtex pré-frontal, que o pessoal da psicologia super vai conhecer essa região, que é a região do que Freud chamava de alter ego, que é exatamente o local da sabedoria, né, da capacidade de dar uma resposta, de me frear, o local das convenções até sociais, de que tipo de resposta eu dou, do tipo de comportamento de como é que eu vou agir em alguma situação, né? O córtex pré-frontal dá isso, e a área parieto-temporal do outro lado, que de um lado eu tenho o raciocínio lógico-matemático, do lado esquerdo. E do lado direito, eu vou ter o raciocínio das artes, da sensibilidade musical, até o link com as memórias afetivas, com música, com artes visuais. Então, essa área de maior sensibilidade artística está do outro lado. E ela também fica mais aguçada com práticas de contemplação. Então, é importante a gente olhar para isso em linhas gerais, porque a meditação ela nos dá isso, e a partir dessa prática, sim, eu consigo cultivar algumas sementes, mas mesmo que eu não tenha tempo, ou eu não tenha o local, eu não tenha a possibilidade de fazer a contemplação, nesse momento de parar e meditar, tudo bem. Se eu começar a observar para mim e ver que tipo de resposta eu estou dando e de onde está vindo determinadas emoções, né, eu puder fazer uma metacognição, como eu chamo, poder observar de onde vem a minha raiva. A raiva dessa situação, essa pessoa realmente está errada? Ou é algo que talvez fale mais de mim? Será que a raiva que eu tenho dessa pessoa, eu vou conseguir modificar essa situação, esse comportamento? Então, quando eu começo a ter esses questionamentos de forma mais racional, eu consigo ser mais compassivo, consigo ser mais sábio e consigo ser mais generoso. Claro que, às vezes, apesar disso, eu preciso, às vezes, levantar a voz mais alto. Sim. Hoje mesmo eu escrevi um texto que eu pus nas minhas redes falando sobre Buda, né? Buda, apesar de ter sido generoso, sábio e compassivo, Buda ele rompeu com o sistema de castas na Índia. Ou seja, ele fez algo que Jesus de Nazaré fez, com a diferença que ele não foi crucificado. Ele denunciou uma estrutura que era daninha, de extrema desigualdade social. Ele era um príncipe, ele era um playboy, poderia ter ficado lá fechado no palácio. E ele rompeu com isso, ele virou o que se chama de renunciante. É o que nós monges fazemos um pouco. A gente fala dessa renúncia também há alguns padrões sociais. Tem coisa que, claro, bom, estamos numa sociedade ocidental e tem alguns desenhos, mas tem coisa que a gente fala, gente, tem outros caminhos. E é esse tipo de apontamento que a gente faz em Minas Gerais. Enfim, eu acho que tem perguntas, falei demais, vamos ver o chat, né, Karen? Eu coloquei uma mensagenzinha no chat, que nós temos um espaçozinho para algumas perguntas. Temos o recurso do chat, da mãozinha levantada, a pessoa pode abrir a câmera e falar no microfone.
enquanto vocês pensam alguma coisa, só quero sinalizar algumas questões aqui. Nós temos a nossa diretora, Terezinha Valdoga Cardoso, que está prestigiando aqui esta primeira live do Café Consciência da Divisão de Pesquisa em Saúde. Nós temos aqui as nossas pesquisadoras da divisão de pesquisa, que nós pensamos em todo esse processo aqui. Temos aqui a Ana, temos a Maria Isabel Bellini, que fez esse convite, que está também nos prestigiando. Temos aqui a Cláudia, né? Então, estamos aqui em peso nessa primeira etapa aqui, nessa primeira apresentação, nessa primeira live, e também um agradecimento à equipe técnica, né? O Alexandre Gamba e o Marcelo, que estão aqui dando suporte para que esta live fosse feita, gravada, e vai ficar disponível para, em outros horários, outras pessoas poderem assistir. Então, eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, alguma observação ao professor André e essa belíssima enfoque que ele deu. André, eu queria fazer uma pergunta assim muito clara. Eu sou pesquisador de CNPq há anos, né? E sou estatístico. E muitas vezes, assim, a gente fica enfronhado naquela pesquisa, naqueles dados, e remoendo. Agora mesmo eu estou produzindo uma avaliação dentro do nosso EAD, e a gente chega num ponto que tu bloqueia, sabe? A única coisa que eu consigo fazer, né, para dar uma refrescada, eu vou lá na frente no jardim e volto. Mas eu queria saber se, assim, ó, como monge, o que tu aconselharia? Porque às vezes as pessoas vêm com solicitações mirabolantes e coisa, e às vezes a gente fica com vontade de mandar as pessoas assim para aqueles lugares assim obscenos, né? E o que o senhor acha, assim, qual seria o conselho? Porque, assim, contar de 10 para baixo não dá, né? Às vezes a vontade é outra. Eu não sei o que tu aconselha, assim, se tem uma oração, alguma coisa que a gente possa imaginar que suavize isso, né? Para a gente não ter aquele estouro com as pessoas. Porque a gente está numa situação limite, né? A gente aqui não parou, né? Então, como a gente não parou na coisa, para poder viabilizar o trabalho dos outros, tecnicamente a gente tinha que estar aqui, não tinha outro jeito. Então, a gente fica numa situação, às vezes, quase que explodindo, sabe? E eu queria saber se tu tem uma dica, uma coisa assim, que não seja remédio, né? Claro, não, nem precisa, gente. Para emoção, isso é uma coisa que a gente tem que discutir. Certamente eu já vi pesquisadores da ESP até falarem, né? A gente tem que cuidar com o fenômeno da medicalização social, ou seja, eu não medicalizo emoções, eu não medicalizo luto, né? Eu não medicalizo até, né, desilusão amorosa. E às vezes a gente tende a medicalizar isso. Mas o que eu teria, não vou ter uma receita pronta, sabe, Gama? É uma pergunta desafiadora, porque não tem receita pronta. Eu já comecei a falar desses elementos como sabedoria para exatamente poder ver isso. Claro que às vezes eu preciso ser assertivo, né? Eu gosto muito da palavra assertividade, porque assertividade não é mandar a pessoa longe. Estou mandando a pessoa longe de maneira explosiva, eu estou perdendo a razão. E eu falo do perder a razão no sentido de eu estou exercitando a raiva. E aí eu explodi, né? Eu entrei em curto-circuito. Mas eu posso ser assertivo, tipo, se é algo que, olha, não vai dar certo, vai poder sinalizar. Bom, isso não vai dar certo. Eu preciso ser franco contigo, né? E aí eu posso ser sincero, né? E aí eu brinco, né? Para não confundir, eu me lembrei de uma disciplina que a gente está na UFSPA, que é uma disciplina chamada Amor, inclusive tem links na nossa universidade lá. Para quem quiser ver palestras da Monja Coen, inclusive, Leonardo Boff, e o nome é Amor, uma perspectiva biopsicossocial, e eu dei uma aula sobre isso, né, brincando, a diferença entre sinceridade e sincericídio. Uma coisa é eu falar, olha só, essa tua demanda eu não vou conseguir resolver, por isso, por isso, por isso, por isso, eu posso argumentar. E eu posso até falar talvez um pouco mais firme se a pessoa não entendeu. Outra coisa é eu falar, mas que demanda tosca é essa, sabe? E aí eu soltar essa queima-roupa, bom, eu já criei uma erosão de relação. Então, eu tô falando isso porque é um exercício que a gente tem que fazer, né? Porque às vezes tem coisas absurdas de fato, mas talvez eu precise sinalizar, a pessoa, sei lá, ou não se deu conta, ou ela não foi empática contigo de pensar, poxa, né? Vocês trabalharam tanto o tempo todo na pandemia, né? Não parou. E claro, a gente também está num momento que é importante todo mundo, e o exercício é para vocês e para mim.
a gente tem que se observar porque a gente ficou tão fechado. Gente, a quarta onda está aí. Então, não é só para quem tem depressão e ansiedade. As nossas emoções estão mais exasperadas, né? E a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu estou vendo nos atendimentos que eu faço, né? De pessoas que, independente de virem com demandas de saúde, elas estão mais impacientes, estão mais estressadas, seja porque estavam em linha de frente, né? Foi o teu caso, seja porque estavam também com excesso de presente, como a gente falou antes. Então, não vai ter nenhuma oração mágica que eu possa te dar, eu não vou conseguir vender isso, mas talvez observar isso é um primeiro momento. Eu pensar, tá, o que eu preciso fazer? É aprender primeiro a observar como é que eu tô. Isso é importante. A coisa do... Aí, gente, o autoconhecimento, ele não requer nenhuma técnica mirabolante. Como é que eu tô hoje? Talvez hoje eu esteja mais cansado, mais estressado que o de costume, e eu tenho que ter cuidado com o tipo de resposta que eu vou dar. E aí eu posso até brincar aqui, eu tenho que levar em conta o meu signo? Talvez. Sei lá, signo tal é mais explosivo. Aí é que o cuidado tem que ser redobrado, sabe? Então eu tenho que ver como é que é o contexto. O meu contexto é importante para eu poder dar a resposta. Mas é isso, não quer dizer que eu sou saco de pancada, como eu disse, né? A gente fala em resiliência. Não confundir resiliência com resignação. Então, ou seja, eu posso ser resiliente, que situação difícil, vamos lá. Mas não significa que eu vou ter que ser saco de pancada e falar, é assim mesmo. Não. A gente levanta a voz para injustiças em nível micropolítico, que é isso, assim, foram grosseiro contigo, Gamba. Não, peraí. Não sou obrigado a ouvir esse tipo de coisa. Eu passei por uma situação domingo mesmo, que eu tive uma situação que foi conversar, uma pessoa me chamou de mentiroso. Eu falei, não, peraí, vamos ter que pôr os pingos nos is, assim, de chamar a pessoa e falar. E às vezes isso é necessário fazer. Assim, então, claro, foi violento, foi ofensivo. O fato de falar mais alto e falar pare com isso também é um ato de compaixão. Gente, Jesus, sabe uma coisa que era engraçada quando eu era pequeno? Vocês devem lembrar do episódio do Jesus que se enfureceu com os mercadores do templo. Isso sempre me marcou muito na minha infância, que eu dizia, gente, o padre fala que Jesus é amor, aí tem umas fotos de Jesus dando tudo no povo no templo. Eu não entendi isso quando eu era pequeno. E eu falei, claro, Jesus teve que fazer isso, porque falar isso está errado, ele levantou a voz. O conceito de justiça social vem disso, gente. Justiça social, a gente fala no nível macro político, mas a gente fala até das nossas relações de gênero, no dia a dia, e até nessa coisa aí de chegar com uma coisa mirabolante para ti, né? Então, eu tenho que falar, talvez essa demanda eu não consiga resolver. E eu posso ser sincero. Se a pessoa não entendeu, olha só, chama a pessoa e fala. Não deu, opa, vamos pedir ajuda da equipe, que a pessoa não entendeu. Então tem caminhos aí. Não vai ter nada mágico. E claro, tô no dia terrível, gente. Às vezes até uma coisa que eu faço, eu mesmo já fiz, a meditação em 1 minuto, assim. Literalmente, eu me tranquei no banheiro, sentei no vaso e parei. E eu não preciso nem estar numa técnica específica. Temos mais duas perguntinhas, acho que uma é da Terezinha, que eu não sei se ela ainda está online, e temos da nossa diretora, e temos da Cláudia. Eu não estou enxergando a Terezinha, acho que caiu. A Então, Cláudia, eu vou dar a palavra para a Cláudia, enquanto a Terezinha reconecta. Claro. Oi, André, que bom te escutar. É sempre um prazer, né? Eu poderia ficar horas te escutando, né? E uma das coisas que eu tenho lido e me interesso bastante, até por outros sistemas religiosos, e algumas coisas já lidas em budismo, é a questão do karma, né? Existem sistemas religiosos, como o próprio espiritismo, que o karma é muito mais determinista. E pelo que eu observo quando eu escuto a monja Coen, é que o karma é muito mais, no budismo zen, muito mais flexível, né? E até fiquei pensando naquilo que a Karen falou, né? O Feitiço do Tempo é um filme bárbaro, porque quando ele aprende a lição, a vida anda, né? E um pouco, às vezes, o karma é isso. A vida se repete tentando nos ensinar e a gente não aprende, e ela vem de novo tentando nos ensinar até que a gente aprende e a vida pode fluir. Então, eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre o karma no Zen Budismo. Perfeito. Karma é uma palavra que é do sânscrito e ela literalmente ela significa ação. Ou seja, às vezes me preocupa realmente. Há quem estude vidas passadas, e ok, tudo bem, tudo certo, não é o foco do Zen Budismo, mas há quem estude. E me preocupa, às vezes, algumas vertentes realmente usarem o karma numa perspectiva determinista que acaba te amarrando aqui. As coisas são assim mesmo. Não necessariamente, né? E é a discussão que a gente faz aí com diversas populações específicas, né, no campo da saúde, né? Quando a gente fala, por exemplo, de população preta,
a gente foi caro o povo preto ter sido escravizado, muito pelo contrário. Foi um ato de extrema violência, né, a diáspora africana. Então, o que a gente até discute não é deixá-los na condição que está, é assim mesmo, foi, cara. Não, a gente vai falar em políticas afirmativas, né, em reparação histórica, que é o que se fala, exatamente que é a lição. É a lição que ninguém está vendo. E, gente, vamos sair disso para que as pessoas tenham equidade. Trazendo o exemplo da população preta, que é uma população que sofre. Eu sempre lembro deles, né, porque exatamente tem essa questão histórica, que foi terrível, da diáspora africana, de um povo escravizado, e que quando se fala em políticas afirmativas, até em reparação histórica, nossa, não, que isso? Aí tem a turma da contra-argumentação. E isso é um tanto quanto complexo. Eu falo disso exatamente porque é importante falar disso, porque se eu fico olhando para o karma passado, tem um ponto. O budismo, o zen budismo, o nosso karma ele é prospectivo, como eu gosto de falar. Ele é um karma daqui para frente. Eu até falo, bom, eu sou produto de causas e condições, isso a gente sempre fala. Causas e condições me fizeram estar aqui, né? Genéticas, ambientais, alegrias, tristezas, traumas, né? Nos constituíram enquanto ser humano. Só que o karma é o que eu faço daqui para frente, como eu gosto de falar, que é ação, que é, se eu pegar uma xícara, né, como essa, e tacar no chão, vai quebrar, se tem café, vai sujar tudo. Isso é karma. Então eu sei que algo que eu fizer daqui para frente vai ter consequências. Aquilo que eu falar vai ter consequências. Então o nosso karma, ele é muito mais, não é só flexível, sabe, Cláudia? Ele é muito reflexivo. Por isso que eu digo que a sabedoria é essa capacidade de achar a melhor resposta, de achar a melhor ação. Então, isso é karma. E eu tenho três tipos, né? Eu tenho positivo, negativo ou neutro. Tem karmas que não geram nada. Matar. Sei lá, lavar a louça pode ser um karma bom na perspectiva, mas pode ser um karma neutro, dependendo do ponto de vista e da situação. Então, o karma, ele tem essa perspectiva de ação. Então, muito mais do que talvez eu olhar para trás, que tem quem olhe tudo bem, é importante eu falar o que, que acontece daqui para frente. Então, é desse lugar. A coisa do que eu aprendi a lição, né? Eu preciso ver qual é a lição que esse meu excesso de hoje tá me falando. Tem alguma coisa que eu posso fazer diferente? Alguma técnica de respiração? Alguma maneira de olhar? Alguma solução diferente nesse problema que eu não estou vendo? Algum tipo de resposta padrão que eu tenha que dar para alguém no meu dia a dia do trabalho? Algum desenho de reunião, algum redesenho de formato de reunião, algum desenho de processo de trabalho? Então, é desse lugar que a gente fala quando fala de karma. Isso eu estou construindo karma. Se é bom, ruim ou neutro, bom. Aí eu tenho que talvez fazer a reflexão, eu, a equipe, quem quer que seja. Então, o nosso karma do budismo ele é muito daqui para frente. Tanto que a gente até fala, por exemplo, no Zen a gente fala em arrependimento. A gente não fala tanto em perdão, a gente fala, eu preciso me arrepender, tem coisas erradas que eu fiz, ok? Eu preciso me arrepender, eu preciso verbalizar isso, mas a gente fica com compromisso, e Jesus de Nazaré ensinou isso, né? Quando ele, por exemplo, perdoou a mulher que ia ser apedrejada, olha o que ele fala, vai, não peques mais. Ele não ficou assim, pô, tá, não peque mais, pô, tu foi adúltera, né? Olha só, vamos fazer um recordatório dos teus adultérios. Ele não fez um recordatório. Ele foi lá, a gente parou, quem tem pecado atira a primeira pedra. Ok, ninguém vai atirar, tá. Tchau, todo mundo. Ele vira para a mulher e fala, vai, não peques mais. Que é isso, o ir e não pecar mais, gente, estou falando pecado em linhas gerais. É o equívoco que eu possa cometer, é a resposta atravessada, é o não dar a resposta adequada. A minha inércia pode ser algo ruim, o pecado, né, no sentido de, não vou fazer, eu não estou afim. Né? E aí eu preciso analisar isso. Então, Omissão, vai. a omissão, né? A Se omissão, omitir. exato. Perfeito. A omissão é Muito um bem, ótimo exemplo. muito bem. Chegamos ao final desta primeira live do Café Consciência, né? Nós tivemos aqui a presença da nossa diretora, que ela está em férias, mas não deixou de prestigiar e teve que sair da live, mas deixando um abraço e um agradecimento, né, com a presença do professor André. E eu, da minha parte, agradeço muitíssimo, né? Agradeço a Maria Isabel que teve esta disponibilidade de convidá-lo, né? E trazê-lo para essa conversa, porque é claro que a ciência do cérebro e a ciência do comportamento, né? Ela envolve muito mais do que apenas a visão skinniana, né, que nós tínhamos
do comportamento das coisas. O ser humano é muito mais complexo. E é isso que a nossa realidade complexa tem nos mostrado, né? Então, eu antes de dar a palavra para o professor André se despedir, eu gostaria de lembrar a todos que estão assistindo com a gente até agora e que vão nos assistir, que nós temos uma previsão no dia 17/11, do professor Marcelo Costa, da UFRN, falando sobre educação interprofissional em saúde. Então, neste dia, nós começaremos às 18h30, né? 18h30. Começaremos um pouquinho mais tarde, mas da mesma forma. O link estará no site da Escola de Saúde Pública. Então, eu gostaria de dar a palavra para o professor André para fazer a sua despedida. Agradeço imensamente o convite, né, a todas vocês que fazem a ESP, né, a equipe técnica, que foi muito parceira desde o início. A gente teve um contratempo na primeira vez e que foram muito parceiros. A gente reviu processos, né? Isso é importante a gente revisitar. O que eu tenho que fazer diferente? Isso é o mais importante. Não deu certo aqui, eu vou por outros caminhos. O que eu posso fazer? E hoje super deu certo. Agradecer muito a Maria Isabel, né, pela parceria de sempre, uma pessoa muito querida, muito especial, muito atuante, né, em algumas questões que envolvem as discussões do serviço social na saúde, é uma alegria, e que realmente que a gente possa, acima de tudo, né, poder refletir que existe amor na ciência, né, uma brincadeira que a gente sempre faz na UFSC, é que existe amor na ciência. Então, agradeço muito, né, Karen, Cláudia, Gamba, realmente uma alegria poder falar dessa interface entre a ciência e coisas milenares, né? O budismo é de 2.600 anos, e poder linkar isso é que é a grande magia da vida, né? De ver que existem evidências científicas apontando que é possível, sim, a gente ter relações mais amistosas, mais compassivas e até respostas mais compassivas e sábias, que é disso, de pouquinho em pouquinho, que a gente constrói a sociedade mais justa. É um desafio gigantesco que a gente tem em tempos tão difíceis. Mas aí, gente, para cada um aqui, o que eu posso dizer é, a gente tem que seguir aquela máxima do Gandhi, né? Realmente a gente ser mesmo a transformação que a gente quer no mundo. E exercitar isso, gente, ainda que pouquinho, faz diferença no dia a dia. E aí a gente sai talvez um pouco desse feitiço do tempo. Talvez seja uma maneira, né? Muito, muito obrigado. Muito obrigada a todos. Em nome da direção da Escola de Saúde Pública e da Divisão de Pesquisa e Saúde, nos despedimos de todos e todas, agradecendo a prestigiar este primeiro momento do Café Consciência. Um grande abraço a todos e uma ótima noite. Tchau, gente.